Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele fale ao teu coração. Eu não sei do que você mais necessita hoje, mas Deus sabe. Nós oramos antes de preparar a mensagem justamente para que Deus diga o que Ele quer comunicar ao seu povo. E eu tenho certeza, portanto, que Deus tem algo especial para você. Continue. E nós vamos ter aqui o primeiro momento, mas em seguida já começa a pregação da palavra do Senhor. Antes disso, queria apresentar a você alguns materiais novos que foram feitos e impressos com os dízimos e ofertas enviados a este ministério. Nós temos este folheto. Olha que bonita aqui essa foto, né? Ficou muito legal. Fala sobre o juízo de Deus. Muita gente não tem conhecimento, mas o Senhor falou em Apocalipse 14, verso 6, que deve ser pregado a todo mundo a mensagem do juízo. Portanto, está aqui um material muito bonito, eu creio que vai ajudar bastante. Aqui dentro do folheto ele tem uma imagem que ilustra como de fato é o juízo lá no céu, dentro do santuário celestial, e você pode ter acesso a este material, não para ficar parado, claro, isso aqui é para divulgar. Tem pessoas aí que precisam do pão da palavra. Entre em contato, solicite, tá? E você vai receber. Não tem custo, você paga só o correio. Também lançamos este material novo, fala sobre a mensagem da salvação, o tesouro antigo. Até com essa ideia que foi colocada essa imagem aqui, que é a caixinha do tesouro, lá no final. O título do folheto é Que bem farei para conseguir a vida eterna. Então aqui está o mapa da verdadeira mina, a mina da verdade do Senhor. Amém? Então, você solicite também, vai poder fazer o teu trabalho. E este terceiro material, foram 3 lançamentos, ele fala da profecia que tem sacudido as bases de muitas pessoas e despertado para que elas se preparem para a breve volta de Jesus. Diz, a besta que era, não é e será. Esta imagem que você está vendo aqui, ó, ela é a imagem de Apocalipse 17. Foi desenhado tal e qual a descrição bíblica. E aqui dentro você vai ver a de Apocalipse capítulo 13. A revelação destes capítulos é dada em símbolos e os símbolos estão descerrados aqui neste material. Portanto, eu acredito que vai fazer muito bem para aqueles que vão receber. Entre em contato, solicite, você pode ter primeiro para você conhecer e em seguida para distribuir. Lembrando mais uma vez, tá? A distribuição deve ser feita, o material só não pode ficar na tua casa, tá? Ele é gratuito, mas não saiu de graça, teve um custo, certo? Então, meus queridos irmãos, estive apresentando aqui os materiais novos, mas existem os materiais que você já conhece. Eu tenho aqui pelo menos mais 4 folhetos. Você que quiser conhecer todos os títulos, entre em contato conosco e solicite. Nossos dados de contato. Nós preferimos o e-mail, fica mais fácil de administrar. Tome nota. contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Nós agora vamos ter a oportunidade de devolver a Deus aquilo que lhe pertence em dízimos e ofertas. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, trazei os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na sua casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, e todos vos chamarão uma nação bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, é o que diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias capítulo 3, versículos 10 até 12. Então aqueles que se prepararam vão poder vir e entregar os seus dízimos e ofertas no envelope. Vamos nos colocar em pé? Enquanto estivermos cantando, vamos poder devolver aquilo que é do Senhor.
andando com Cristo. Tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e todo-poderoso Deus, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas, nos ajoelhamos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha limpar os nossos corações e que o Senhor venha aceitar estas humildes contribuições para a Tua obra. Que o Senhor venha dar a Tua bênção de tal forma que elas rendam o máximo e que muitas portas possam ser abertas para a pregação do Teu Evangelho. Amém. Que por meio da administração sábia, pessoas venham a ser tocadas. E assim, Senhor, o Senhor acrescente aos que já estão na mensagem, outros que se tornem ceifeiros, pregadores do Evangelho. Amém. Abençoa os obreiros que estão nos campos missionários, que eles também hajam com fidelidade, sabendo que hão de prestar contas não só ao homem, mas principalmente ao Senhor. E que esta Tua obra seja pura e santa, como o Senhor planejou que devesse ser. Senhor, pedimos também agora por este momento em que estudaremos a palavra, que o Senhor venha abrir as mentes e os corações de todos os que hão de escutar. Também, Senhor, quero eu esconder-me na rocha que é Cristo Jesus. Que o Senhor dê a Teu Filho amado plena liberdade de falar por meu intermédio e que seja transmitida a Tua mensagem, de tal forma que o homem seja só a voz, mas a palavra seja do Senhor. Senhor nosso Deus, que os Teus santos anjos se acampem ao redor desta congregação, impedindo toda influência do maligno, bloqueando, Senhor, todas as portas, para que Satanás somente possa ver de camarote a verdade e prosperar. Amém, o Teu reino avançar. Amém. E ser estabelecido. Amém. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Senhor e que reina. Amém. 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 Meus queridos irmãos, convido todos a abrirem as Bíblias em Apocalipse 14, versículo 6. A mensagem de hoje tem o título Caiu Babilônia. O único local na Bíblia onde o Senhor fala que a mensagem ali contida deve ir a todos os cantos da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, é este.
E vi outro anjo, diz o profeta João, outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Este anjo dizia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Até aqui vamos. Deus manda um anjo direto do céu para avisar o povo de que ele está cansado de hipocrisia. Deus está cansado de ver o homem falando que, estou bem, estou no caminho certo, quando ele não está no caminho certo. O homem está andando em desobediência e Deus espera que haja uma mudança. Só que o homem não muda. E então chega a hora de enviar um aviso urgente. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e não é sem causa. Afinal de contas, ele foi escrito para tratar dos últimos dias da história da Terra. Assim como Gênesis trata dos primeiros dias da história da Terra. E a mensagem vai direto no ponto. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, adore o Criador. Quem é o Criador? Deus o Pai. O Pai. Por quê? Abra em Êxodo 20. Êxodo 20. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Quem é este Senhor? Versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Singular. Um Deus só. Não é plural. Se fosse trindade, seriam 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, Deus entende mais de português do que nós. Então, se fossem 3, Deus teria dito o quê? Deus. É o sábado do Senhor, nosso Deus. Ou vosso Deus. Né? Ou dos senhores vossos deuses, melhor ainda. Certo? Aí estamos colocando tudo no plural. Deus não disse assim. E é interessante porque quando nós vamos estudar português, ou alguém quer fazer o vestibular, sabe diferenciar bem entre o singular e o plural. Se ele errar, perde a questão. Agora, quando tratamos da palavra de Deus, parece que todo mundo esquece a gramática, todo mundo esquece o português, não é assim? Pisa em favor da tradição. Tradição mesmo, por quê? Porque meu avô dizia que é 3 que são 1, meu pai também, então tem que ser. Ô irmãos, que coisa é essa? E aí, quer dizer, eu não tenho nem condições de avaliar, raciocinar para ver se é assim? Quer ver como é que a gente é incoerente? O meu avô, coitado, né? Ele era muito pobre, mas ele trabalhou muito para o meu pai conseguir estudar. Meu avô era analfabeto. Aí meu pai também foi pobre, trabalhou muito e eu consegui me formar na faculdade. E o pai está feliz porque hoje eu sou um doutor e ele me escuta. Quer dizer, quando a gente fala de conhecimento humano, o filho não confia naquilo que o avô, naquilo que o pai sabia, certo? Ele vai atrás do conhecimento e muitas vezes o próprio avô reconhece que o filho agora é um doutor. Mas quando a gente fala da salvação, salvar a alma, que é a coisa mais importante, as pessoas não fazem isso. Isso é uma incoerência, não é? É incoerente. Quer dizer,
dá-se mais valor ao conhecimento humano adquirido ao longo das gerações do que a necessidade de salvar a nossa própria alma. 1 Coríntios 8, verso 6 diz: para nós existe um só Deus, o Pai. Ponto. 8, verso 6. Mas Jesus não participou da criação? Sim, mas a Bíblia diz que Jesus era o aluno de Deus. Né? Jesus foi um coparticipante. Lá em Provérbios, a Bíblia fala isso. Provérbios, capítulo 8. Como bom filho, ele aprendia com o seu pai. Faz sentido. Quando eu vou lá fazer as minhas coisas em casa, está lá o meu filho. Quer pegar a mesma ferramenta, serrar junto com o serrote, fazer as coisas, certo? Então, é assim. Provérbios 8. Aí Jesus diz no versículo 27. Quando ele, o seu pai, preparava os céus, aí estava eu. Versículo 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E não adianta alguém tentar dizer que não era Jesus, porque a questão é quem estava junto com Deus quando Deus estava criando as coisas? Tinha mais alguém? Não. Então era o próprio Cristo, era Jesus. Portanto, a mensagem de Apocalipse, quando diz adorai aquele que fez, adorai o Criador, ela está falando para quê? Para adorar o Pai. Só que a maioria das igrejas, elas cometem o pecado, por isso eu já vou escrever em vermelho, de adorar a Trindade. Isso aqui é cor de pecado. Trindade. É um erro. Por que é um erro? A Trindade é uma doutrina que foi concebida lá na época de Nimrod, dos rebeldes contra Deus. Nimrod, uma pessoa que nem todos conhecem, mas o nome dele significa rebelde. Sabe o que é interessante, né? A gente não pode ficar vendo tudo que é programa de televisão. Na verdade, hoje em dia, quase nenhum, né? Tinha um que chamava Rebelde. Às vezes eu ia, até tinha uns cadernos na papelaria, estava lá, Rebelde. Nimrod. Ô gente, nós queremos estar entre os rebeldes? Não, nós queremos estar entre os santos. Amém? Lá em Gênesis capítulo 10, o Senhor fala da época em que o povo se rebelou contra Deus. Gênesis 10, verso 8. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, o rebelde. Quando o rebelde começa a ser poderoso, os outros sofrem, não é verdade? 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A Bíblia não diz poderoso pregador, poderoso profeta diante do Senhor. Contrário, poderoso caçador. Era um homem contrário a Deus. Era o homem que queria se opor a Deus. E a Bíblia diz que o princípio do seu reino foi Babel, versículo 10. O princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. A terra de Sinar, ela vai ser citada mais tarde na Bíblia como o local onde foi constituída a cidade de Babilônia. Também Nimrod foi o responsável, versículo 11, por chegar até a Assíria e edificou a cidade de Nínive. Nínive é aquela que Jonas disse que seria destruída. Então, olha só o estrago que esse homem acabou fazendo na humanidade. Nínive, que era tão ímpia que Deus anunciou o juízo por Jonas dentro de 40 dias. Deus ainda poupou a cidade, mas a história conta que 40 anos mais tarde, Nínive foi destruída. E aí Babilônia
todos sabem, né, que foi aquela potência mundial no passado, mas que tratou de empurrar a idolatria para dentro das outras nações. E por fim, foi destruída também na época antiga. E Nimrod, ele foi aquele que incitou o povo para construir uma torre para se vingar da destruição do dilúvio. Capítulo 11 de Gênesis, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, terra de Nimrod. Conhecemos a história, começaram a edificar a torre. Verso 4. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor tinha dito que era para o homem multiplicar-se e era para encher a terra, se espalhar, pois eles fizeram o contrário. Só para vocês se lembrarem, né? Olha o que Deus falou para Noé. Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 7. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Pois ali aqueles homens queriam fazer o contrário. Não vamos não. Não vamos povoar abundantemente a terra. Vamos ficar todos num lugar só. E aí eles construíram a torre. E aí nós sabemos que Deus desceu e fez o quê? Confundiu. Versículo 7. Deus disse para Jesus: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel significa confusão. Inclusive tem um tradutor na internet que tem esse nome, né? Babel. Eles tiraram daí, para ter a ideia de que são muitas línguas, né? As muitas línguas vêm daqui. Então Babel ficou sendo símbolo de confusão. Mais tarde, o povo se reuniu ali ainda na terra de Sinar e estabeleceu a cidade de Babilônia. E Babilônia reinou muito tempo. Quais eram as doutrinas? Eles acreditavam que Nimrod, uma pessoa que morreu cedo, ele desencarnou e aí subiu até o céu e se converteu no Deus Sol. Então vou colocar aqui tudo em vermelho, né? Que tudo tem a ver com o pecado. Olha lá, Nimrod, então se converteu no Deus Sol. Aí Nimrod teve um filho com a sua própria mãe. Você vê que está tudo errado, né? Casou-se com a própria mãe. Semiramis era o nome dela. Aí dizem que ela desencarnou e se tornou a deusa lua, ou a deusa mãe, ou como a Bíblia fala no Velho Testamento, a rainha dos céus. Já ouviram falar disso? Rainha dos céus. E hoje em dia ela tem o nome de Maria, foi mudado, que é a mãe de Deus. Isso aqui, irmãos, vem do paganismo, já existia, certo? Por quê? Nimrod de Semiramis teve um filho, segundo conta a história, chamado Tamuz. E Tamuz ficou sendo conhecido como o Deus Menino Redentor. Então olha como é que tudo já entrou, né? A ideia de o espírito da pessoa, quando ela morre, desencarnar, que é do espiritismo,
já apareceu naquela época. Junto com isso apareceu a ideia de que havia lá no céu uma tríade de deuses, certo? Um equivalente ao Pai, outro equivalente à Mãe, outro equivalente ao Filho. Daí a ideia de Trindade. E aí até a época do Império Romano continuou assim, só que daí Constantino, no século IV depois de Cristo, ele quis unir os cristãos e os pagãos. E aí foi quando ele, junto com os líderes da igreja, fizeram um esforço para que os nomes pagãos mudassem, mas a forma de adoração continuasse exatamente a mesma. Então, no ano 325, foi feito um concílio, uma reunião de líderes da igreja, que eram tão arrogantes que eles acharam que ali, pelo voto, eles iam definir as coisas sagradas. Olha como é que pode, né? Então, pelo voto, agora vamos definir a nova crença. Um erro. E aí eles definiram que que Jesus seria o Deus menino. Até aquela época ninguém considerava Jesus como Deus. Jesus era o Filho de Deus. Todos os membros da igreja verdadeira, não da falsa, os fiéis da igreja verdadeira sabiam que Jesus era Filho de Deus. Quem tem dúvida, veja o que Jesus mesmo falou a seu respeito no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 32 e 36. Tá? Jesus disse ele mesmo: eu sou Filho de Deus. Ok. E aí no ano 381, no concílio de Laodiceia, eles votaram de novo que o Espírito Santo, o qual até ali era o poder de Deus enviado aos homens, a virtude de Deus enviada aos homens, não era uma pessoa, mas ali eles votaram que o Espírito Santo seria uma pessoa, um Deus, junto com os outros dois. E agora a crença do cristianismo ficou igualzinha à crença do paganismo, só mudaram os nomes. Olha lá, então mudou para, vou colocar aqui, Pai, aqui embaixo, Filho, e aqui em cima, Espírito, Santo. Está aqui. É interessante porque sempre que a gente trata desse assunto, há quem escute e fala, tá vendo? Aquela é a turma que não acredita no Espírito Santo. Irmãos, é interessante, o método de Satanás é usar o ataque, né? Só que assim, eu vou falar, os apóstatas são vocês. Sabe por que os apóstatas são vocês? Porque é o seguinte, está mais do que claro na Bíblia que existe algo de Deus, uma virtude de Deus chamada Espírito Santo. Ninguém nega isso aí. Ninguém está falando disso aí. O assunto é outro. O assunto é a adoração. Quem que vocês adoram? Vocês adoram Deus falso. Enquanto aqui, ó, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala para adorar o Criador, o Deus Pai. A Ele é erguido o culto. Claro que o culto é erguido em nome de Jesus. Claro que nós nos ajoelhamos diante de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, né? Reverenciamos a Jesus, mas a suprema adoração é devida ao Deus Pai. Irmãos, e aí Babilônia prosperou um tempo. É interessante, Deus permite que os servos de Satanás, durante um tempo, eles prosperem. Sabe por quê? Para provar os corações das pessoas. Porque Deus quer ver se o coração do indivíduo está inclinado a seguir a maioria ou se realmente está decidido a obedecê-lo. E aí, na hora que ficou clara a posição de cada um, aí Deus resolve a questão. Foi o que aconteceu lá na época de Babilônia. Deus tinha predito que destruiria Babilônia, onde se fazia essa adoração antiga. Abram lá em Jeremias, capítulo 51. Jeremias 51, versículo 56.
Jeremias 51. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. No versículo 47, ele é mais específico, ele diz: portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. Versículo 44. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Olha que interessante, né? Visitarei a Abel. O que tem a ver isso aí, né? Alguém olha e fala, não sei. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente começa a encaixar as coisas. Por quê? Basta nós irmos para Daniel capítulo 5 e vermos quando Babilônia caiu, quem era o rei. Aí você vai entender por que ele diz, visitarei Abel. Daniel capítulo 5. O rei de Babilônia, o último rei, chamava-se Belsazar. Tudo está conectado, verdade? Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E aí, conta a história que ninguém sabia interpretar a escritura. Finalmente chamaram a Daniel. Daniel veio e disse assim, versículo 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava a vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. E aí disse, né, que ele bebeu nas taças do templo de Deus o vinho. Versículo 24. E então dele, de Deus, foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou.
Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então, olha o que acontece. A Babilônia veio, pregou o erro, prosperou um tempo, até que Deus viu que ela atingiu o seu limite. E aí o que acontece? Deus veio e disse, passou de ti o reino. Tirou eles e colocou outro no seu lugar. Mas antes de colocar outro no lugar de Babilônia, Deus fez um chamado. Esse chamado está em Jeremias capítulo 51. Jeremias 51, versículo 45. Vou ler desde o 44, só para contextualizar os irmãos. Olha lá. Jeremias 51, versos 44 e 45. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Então Deus profetizou que visitaria Abel. Não Abel de Caim, né? Visitaria Abel, Belsazar. Verso 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. Então Deus disse, olha, estou avisando, este sistema religioso falso vai cair. Babilônia vai ser destruída. Vocês, para salvarem a alma de vocês, saiam de lá. E que ninguém fique enternecido. Por que Deus disse isso, meus queridos irmãos? Porque o ser humano, ele se apega à instituição onde ele está. Não é verdade? Ele se apega. As pessoas gostavam. Claro que no passado, isso se referiu ao fato de a pessoa não ficar lá morando na cidade de Babilônia, pois era sinal de que Deus estava dizendo, viria a guerra ali. Então eles deviam sair dali, certo? Só que notem que Deus fala assim, sai do meio dela, ou sair do meio dela, e livre cada um a sua alma. Está falando de salvação. Isso aqui não é só uma questão de perder a vida naquele momento. Além disso, está falando o quê? Por causa do ardor da ira do Senhor. Então, isto tem a ver também com os últimos dias da história da terra. Quando é que a ira do Senhor vai ser derramada, meus irmãos? Nas 7 pragas. Apocalipse 15, verso 1. Então, a história de Babilônia não ia morrer ali quando os medos e persas vencessem Babilônia. Isso ia para o tempo do fim. E tudo o que aconteceu lá no passado, portanto, vai voltar a acontecer. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que era é o que é. O que foi é o que há de ser. Então, irmãos, acompanhem aqui. Olha só. O que era é o que é. O que foi é o que há de ser. Era. Existia a crença numa trindade. Babilônia era aquela que divulgava esta crença. Babilônia ia ser destruída, pois Deus mandou seus servos saírem dela. Não foi assim? Saiam dela, para salvarem as suas almas. E depois ela foi destruída e foi colocada outra, ou foi posto outro reino no seu lugar, certo? Então, Babilônia, aqui, escrever, Babilônia, ela foi substituída por
Medo-Pérsia. Isso quer dizer, existia um reino, uma instituição, só que este reino iria cair e em seu lugar Deus colocaria outra instituição, era outro reino, de mesma natureza do anterior, certo? Assim como Babilônia foi um reino que dominou sobre toda a terra, Medo-Pérsia também foi um reino que dominou sobre toda a terra. E aí no Apocalipse, como nós lemos, lá em Apocalipse 14, verso 8, a Bíblia diz o quê? Caiu Babilônia. Isso quer dizer que no tempo do fim, haveriam também instituições que estariam pregando a doutrina da Babilônia, a Trindade. Isso acontece, irmãos? Ou não? Isso acontece? É o que a gente mais vê. Tem triângulo para todo lado. Esse pessoal gosta de um triângulo, não é verdade? Se enamoraram da forma do triângulo. Falar para o pessoal aí do curso de design, dar algumas outras ideias, né? Falar que existem outras formas geométricas, né? Círculo, quadrado, retângulo, losango, qualquer coisa, trapézio, enfim, né? Deixa um pouquinho o triângulo de lado. Mas por que eles não deixam? Porque, irmãos, através do símbolo, eles estão dizendo, olha, eu também estou com vocês. Eu também estou com o sistema. Eu estou com a Trindade. Está aqui, ó. Então, irmãos, Babilônia, hoje em dia, não é mais aquela cidade. Aquela cidade já foi destruída, ficava no território onde hoje é o Iraque, e não existem senão ruínas. Ninguém mora lá. Obviamente, o Apocalipse não pode estar se referindo àquela cidade. Inclusive porque quando o Apocalipse foi escrito, a cidade já estava daquele jeito. Ninguém morava lá. Portanto, só pode se entender o termo Babilônia de Apocalipse 14, verso 8, no sentido espiritual, no sentido da doutrina babilônica. Isso sim, isso continua, está aqui, ó. Isso existe até hoje. Adora-se Pai, Filho e Espírito Santo e exalta-se a Maria. Está aqui. Então, irmãos, toda e qualquer igreja, seja ela qual for, tenha tido qual começo for, tenha sido ela igreja de profecia ou não, ou a igreja da profecia, toda e qualquer igreja que prega a doutrina babilônica, ela está inclusa lá em Apocalipse 14, versículo 8. E aí o anjo diz, caiu Babilônia. Quem é a Babilônia mãe? A mãe dessas igrejas que creem na Trindade. A Igreja Católica Apostólica Romana. O Catecismo Católico fala, sobre esta doutrina estão todos os ensinos desta igreja. Mas a Babilônia mãe tem filhas. E aí estão todas elas incluídas na queda. E aí o Senhor fala em Jeremias 51, para nós, o seguinte, saí do meio dela, ó povo meu. Irmãos, eu vou fazer uma coisa aqui que eu sei que muita gente que está assistindo não vai gostar. Mas paciência, né? A verdade é a verdade. Por exemplo, Igreja Batista prega a Trindade? Sim. Igreja Presbiteriana prega a Trindade? Sim. Vamos lá. Igreja Cristã do Brasil prega a Trindade? Sim. Igreja Adventista prega a Trindade? Sim. Igreja Luterana prega a Trindade? Sim. Então todas essas caíram, certo? O anjo diz. E aí, o que é para fazer? Saí do meio dela, povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Você não gostou? Mas você está escutando a verdade. Se você der ouvidos, vai se salvar. Se você não der ouvidos, quando você estiver perdido, e quando você escutar lá os sinais da ira do Senhor, você vai se lembrar do dia de hoje, um sábado, dia 1º de abril de 2016. Dia 2 de abril de 2016, ok? O dia em que foi gravada esta mensagem que você escutou. E você teve a tua oportunidade, mas acontece que você se enterneceu pela tua instituição. Verso 46. Mas o Senhor falou, não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra. Os falsos pastores vão vir falando para você, como você vai sair? A nossa igreja é a Arca de Noé. Quem sair está perdido.
Em outras palavras, né? Irmão e irmã, não dê ouvidos ao rumor. Sabe por quê? Porque num ano vai vir um rumor. Eles inventam uma desculpa para enganar. Só que daí essa desculpa cai por terra, não é verdade? Passa o tempo, a turma descobre que aquilo era só uma mentira. Depois, no outro ano, virá outro rumor. Porque o diabo é assim. Um dia ele manda uma desculpa para te enganar. Se aquela não deu certo, não colou, ou ele viu que já não está mais gerando o mesmo efeito, ele entra com outro rumor. O rumor é o seguinte, esse pessoal que saiu da igreja são os dissidentes. Isso é um problema, viu? Gente do diabo. Aí eles fazem de tudo para a pessoa não escutar os dissidentes. Sabe por quê? Porque se a pessoa escutar, ela vai ver que é a verdade. E o diabo não quer que a pessoa escute a verdade. O diabo quer que a pessoa vá de ouvido tampadinho para o inferno, assim, ó. Você, meu querido irmão que está escutando, você tem oportunidade hoje. Não tampe os ouvidos do teu coração, da tua alma. Irmãos, é para sair do meio dessas igrejas. Essas igrejas caíram. Essas igrejas pregam a mentira. Essas igrejas vão levar você para o inferno. Sai de lá para salvar a tua alma. Deus está falando para você. Não perca a tua oportunidade. Deus não vai dar 2 nem 3, é uma. Jesus não vai morrer 2 vezes por alguém, foi uma só. Então, meus irmãos, aí acontece uma outra coisa. Porque toda igreja organizacional que se levanta, ela tem dentro dela aqueles que dizem assim: a nossa é a igreja de Deus, e nunca haverá outra igreja além da nossa. Vocês já escutaram isso aí? Quem já escutou? Deixa eu ver as mãos aí. Não há quem não tenha escutado. Desde a católica até todas que surgiram, todo mundo diz que é dono da verdade. E o católico mais ainda, porque falar foi a primeira que apareceu. Irmão, quem fala isso, fala com desconhecimento de causa. A católica não foi a primeira, foi a segunda. A primeira foi a de Cristo. Só que daí apostataram da de Cristo, aí fundaram a católica e começaram a perseguir a de Cristo. Isso foi o que aconteceu. Entendeu? Então assim, a católica foi a primeira errada que apareceu. Irmãos, então acontece o seguinte, sabe? As pessoas têm que sair dessas igrejas falsas aí, que estão ensinando o erro. É o que Deus quer. E Deus não vem aqui para alisar ninguém, dizer que você está certo. Toda igreja tem aqueles que falam: nossa igreja é a Arca de Noé. E esses são os instrumentos de Satanás para fechar a porta do céu para muitas almas. Tem gente que não vai aceitar a verdade. Olha, estou dizendo já, hein? Isso é profecia, vai cumprir. Tem gente que não vai aceitar a verdade porque vai escutar esses, desculpe o termo, esses infelizes que não querem entrar no caminho e também querem impedir os outros de entrar. Qual que é a desculpa? O manual da igreja. O livro de crenças da igreja. Irmão. Tem pessoa que se acha mais sábia do que Deus. O que Deus falou está aqui, ó, na Bíblia. Certo? São os fariseus modernos. Os fariseus modernos. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que cuidar com isso. Olha aqui, a Bíblia é clara. E aí, uma outra coisa, irmãos. Nós vamos entrar nisso agora, tá? Nós já vimos. Aí Deus viu então que Babilônia tinha caído, estava na doutrina falsa. Será que Deus achou que a Babilônia ia mudar? Será que ela ia mudar? Ia ou não ia? Não. O que os irmãos acham? Não. Não, né? Aí o que Deus falou? Deixá-la, deixa ela. E aí Deus disse o seguinte, que ele ia levantar outro reino. Então, irmãos, quando uma igreja é levantada, e ela vai pregando, e ela começa a pregar a doutrina babilônica, a sentença no céu já é passada. Ela vai cair, e Deus vai levantar outra instituição, igual a ela, no seu lugar. Foi o que aconteceu aqui. Caiu Babilônia, Deus levantou Medo
Pérsia, abram agora em Eclesiastes, por favor. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então, irmãos, vai se cumprir de novo. Ah, eu era da igreja católica, eu vivia no ano 1500, aí apareceu o Lutero. Sabe o que aconteceu? Deus então falou, olha, católica não mais, saia de lá, venha para a luterana. Aí a luterana começou, aí eles não estavam em toda a verdade, e Deus foi levantando outros, não foi assim? Daqui a pouco veio Anabatista, Batista, Calvinista, Metodista, não exatamente nessa ordem. E aí o servo de Deus, na medida em que vai aparecendo uma igreja com a verdade mais apurada, o que ele vai fazendo? Ele vai pulando, né? Ih, esse aí não para em lugar nenhum, gente. Vamos ver qual igreja ele vai estar amanhã, né? Gente, eu não tenho que dar satisfação para ser ninguém aqui na terra com respeito à minha salvação. Disso aí, quem trata é Deus. Entenderam, irmãos? O que os outros vão dizer não interessa. Não importa. Nesse particular que é a salvação, cada um vai cuidar da sua própria vida. Cada um vai cuidar do seu próprio destino. Então, irmãos, a próxima vez que Satanás levantar alguém para falar para vocês essas coisas, falem para vocês mesmos, da salvação cuido eu. Cada um vai cuidar da sua própria vida. E aí, irmãos, aí lá nos idos de 1844, veio a igreja adventista, e os adventistas até hoje vêm dizendo, nós somos o povo de Deus. São mesmo? Nada. Não são não. Olha aqui, ó. Vocês hoje são o povo que apostatou. Vocês estão fora do caminho do Senhor. Inclusive a profetisa, tá? Que Deus levantou no meio de vocês, Ellen White, está aqui, ó. Ela falou que a igreja ia cair e Deus ia levantar outra. E disse mais, hein? Diz que vocês ainda vão rejeitar o sábado. Digo vocês, denominação. Porque você que é fiel, sincero, está me vendo aqui, acho que está tendo os olhos abertos, não é verdade? E aí Deus está iluminando você para que você tome a decisão certa. Mas olha aqui, quero ler algumas coisas aqui para você. Da própria Ellen White, marquei aqui para ficar fácil. Livro Eventos dos Últimos Dias, verso 42. Veja só se não é isso que está acontecendo. Há um espírito de oposição à clara palavra de Deus e ao testemunho de seu espírito. Há um espírito de idolátrica exaltação da mera razão humana acima da revelada sabedoria divina. Isso acontece ou não? Vale mais do que o pastor diz do que o que a Bíblia diz. Isso aqui foi escrito há mais de 100 anos. Mas é verdade, está se cumprindo. Há homens em cargo de responsabilidade entre nós, dizia ela, que sustentam que as opiniões de uns poucos filósofos são mais confiáveis do que a verdade bíblica ou os testemunhos do Espírito Santo. Vale o concílio da igreja, não vale o que Deus escreveu. Deus me mostrou, diz ela, que estes homens são azazéis para açoitarem nosso povo. Eles se consideram mais sábios do que o que está escrito. Irmãos, na verdade, para o bom pensador, dá para ver que não precisava nem ter escrito esse texto, porque cai de maduro. É isso mesmo que acontece. Não é verdade? É a mais pura verdade o que a gente está lendo aqui. Continua. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará entre nós os que estão mais preparados pela unção de seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas.
Estes meios não devem ser menosprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Ah, já sei. Não, isso aí que você vai falar, já sei. Não, já li isso aí. Já sei. Não preciso nem falar. Não é assim que a gente escuta? Irmãos, Deus vai mostrar que não precisa desse tipo de gente. Não seremos povo de Deus, a menos que o sejamos integralmente. Cada fardo e cada pecado acariciado precisam ser postos de lado. Os atalaias de Deus não podem clamar paz, paz, quando Deus não falou de paz. A voz dos vigilantes será ouvida, a voz de quem está esperto, desperto. O que ele vai dizer? Retirai-vos, saí daí. Não toqueis em coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Então, está aí você, meu querido amigo adventista. Deus falou que algum dia Ele levantaria servos verdadeiros dele, que diriam, saia desta igreja, sai dessa igreja, não toque nada imundo, está cheio de imundícia moral aí. Está cheio de desobediência a Deus, doutrina falsa. Vi, diz ela, que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Ou seja, Deus tem filhos honestos em tudo que é igreja. Certo? Tem gente sincera, claro que tem. Mas o que é que vai acontecer? Antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair destas igrejas e alegremente receberão a verdade. Esta profecia está se cumprindo hoje. Porque o chamado está sendo dado. E pessoas estão ouvindo o chamado. Agora olha só, o diabo não fica quieto, né? O diabo não dorme. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nestas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ah, projeto evangelístico, chegou pastor novo, falou coisa nova, e é isso, olha, estão fazendo tal coisa em tal lugar. Rádio, TV, etc. Aí Satanás espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Amém. Irmãos, a história é sempre a mesma. A igreja está lá jogada às traças, lá em Santo Antônio do Cantantão. Nem pastor vai lá porque não tem dízimo suficiente, né? E aí um dia alguém está estudando, Deus ilumina e mostra, puxa, não tem trindade. Daí vai o pastorzão, o que estava lá no seminário teológico, pega o avião, do avião pega a van, da van pega o carro do irmão, vai lá, se precisar de moto, ele chega até o lugar lá e vai. Isso aí, irmãos, é uma coisa do diabo. Por que antes não fizeram nada disso? Sabe por quê? Que o diabo não gosta de perder as pessoas. Então ele vai levar as mentes que ele mais pode influenciar para chegarem lá no cantinho, para falar com a pessoa. Irmãos, nós temos que ter olhos espirituais para entender as coisas. Aqui na página 96, e aí já estamos fechando, tá? Sei que hoje está meio comprido, mas, enfim, às vezes tem uma razão, né? Olha o que vai acontecer na igreja adventista. E eu digo que não é só na adventista, é em todas, tá? Que quando você escutar isso aqui, você já vai ver. Homens em posições de responsabilidade, pastores, né? Não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, domingo, alegando a tradição e o costume em favor desta instituição de feitura humana. Não tem um verso da Bíblia que ordene guardar o domingo, do Gênesis até o Apocalipse. Mas a Bíblia sempre diz, no Novo e no Velho Testamento, para guardar o sábado. No Novo Testamento, a referência, vou dar aí, Hebreus 4, versos 4 e 9.
No Antigo tem várias, vou dar duas. Êxodo 20, versos 8 a 11 e Êxodo 31, versos 15 a 17. Podia dar também Ezequiel 20, versos 12 e 20, e tem outras, né? Isaías 58, 13 e assim vai. Voltando aqui. Esses pastores apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Olha só, a gente vê essas coisas no jornal, né? Amanhã vão dizer, é culpa de não se santificar o domingo. Mais superstição que isso, impossível. Mas o povo vai acreditar. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Uma calamidade seguirá de perto a outra, e os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento, como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Esta falsidade é a estratégia de Satanás para apanhar os incautos. Então, em tudo que é denominação, até nas adventistas, vão pregar o domingo. Só que daí a senhora Ellen White diz o seguinte: eu vi que Deus tinha filhos que não conhecem e guardam o sábado. Eles não rejeitaram a luz sobre isso. Ao início do tempo de angústia, nós, os sinceros, não os que estão lá dentro da igreja, nós fomos cheios com o Espírito Santo na medida em que saímos e proclamamos o sábado mais amplamente. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais. Olha só, os adventistas vão ficar furiosos porque nós estamos pregando o sábado. Olho e ouvido. Por que enfureceu eles? Continua. Pois eles não podiam refutar a verdade do sábado. E neste tempo, todos os escolhidos de Deus viram claramente que nós, do Ministério Quarto Anjo, advertência final, nós tínhamos a verdade. E vieram e suportaram a perseguição conosco. Amém. Eu vi espada, fome, pestilência e grande confusão na terra. Mais à frente, eu vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, como Judas, iriam nos trair para os católicos, para obter a sua influência, a fim de irem contra a verdade. Os santos serão, então, um povo obscuro, pouco conhecido dos católicos. Mas as igrejas e os adventistas nominais, que conhecem a nossa fé e costumes, pois eles nos odeiam por causa do sábado, posto que não poderiam refutá-lo, estes que conhecem a nossa fé e costumes trairão os santos e os denunciarão aos católicos como aqueles que desconsideram as instituições do povo, isto é, que guardam o sábado e desconsideram o domingo. Então, os católicos intimaram os protestantes a irem avante e emitirem um decreto, dizendo que todos os que não observarem o primeiro dia da semana, em lugar do sétimo dia, serão mortos. E os católicos, os quais são muitos em número, se posicionarão ao lado dos protestantes. Os católicos darão seu poder para a imagem da besta. E os protestantes irão trabalhar, como sua mãe trabalhou antes deles, para destruir os santos. Mas antes do seu decreto produzir efeito, os santos serão libertos pela voz de Deus. Amém. Amém? E, finalmente, vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair destas igrejas e alegremente receberão a verdade. Amém. A pergunta é você um deles que alegremente vai receber a verdade? Amém. É você um deles que tomou a decisão de sair destas igrejas? É você um deles que decidiu romper os seus laços? Não importa se para trás ficaram amigos, se ficaram parentes, se ficou o cargo, o salário, se ficou a posição, a casa onde você morava. É você um deles? Se você é um deles, eu gostaria de orar por você agora. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus? Amém.
Santo e bom Deus que nos altos céus habitas. Nesta época tão solene, em que quase já se finaliza o conflito entre o bem e o mal, tendo nós pouco tempo, nós queremos suplicar, Senhor, que o Senhor venha interceder poderosamente no coração daqueles que escutam esta mensagem. Amém. Pode ser que seja a última oportunidade de alguma dessas almas que estão escutando. Senhor, que elas não deixem a decisão para amanhã. Amém. Mas que tomem a decisão hoje, possam romper de vez a sua ligação com estas igrejas caídas. Amém. Que elas possam, Senhor, elas mesmas ligarem lá e dizerem: olha, por favor, risque meu nome do livro desta igreja. Amém. Não quero mais pertencer à confederação do erro. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, que o Senhor possa reunir o teu povo fiel, sincero e obediente. Amém. É verdade, Senhor, que nós seremos caluniados. É verdade que Satanás levantará bocas para falar contra nós e contra os mensageiros da verdade. Mas, Senhor, que o nosso ouvido esteja surdo para não escutar as calúnias de Satanás. Amém, Senhor. Que nosso olho, Senhor, esteja fixado somente no Senhor Jesus e na verdade. Amém, Senhor. Que os nossos pés sejam direcionados apenas para o caminho estreito. Amém. E que nós não tenhamos nenhuma relação, nenhuma simpatia com as organizações que pregam o erro. Amém. Senhor, que os que estão lá possam, enquanto é tempo, tomar a sua decisão. Amém. Possam sair e salvar as suas almas das pragas que hão de cair sobre o mundo. Amém. Senhor, que eles não deem, que não zombem desta mensagem, mas que eles possam temer e tremer na tua presença. Ó Senhor, opera em favor destas almas e também de todos os que aqui estão. Que ninguém decaia da sua firmeza. Amém. Que todos possam continuar no caminho. Que Satanás não tenha poder para abalar ninguém que já está na verdade. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Querido irmão e irmã que nos assiste, se Deus te convenceu que este ministério, esta igreja, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, é a igreja que Deus levantou nos últimos dias, em lugar da Babilônia, para levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, e você quer fazer parte deste povo, entre em contato. Para nós vai ser uma alegria poder te receber, te auxiliar nesta caminhada. Eu vou te dar o e-mail para você nos contactar. Tome nota: contato@advertenciafinal.com.br. Se você quiser fazer a série de estudos bíblicos, nós temos estudos bíblicos sequenciais que prepararão você para conhecer todas as verdades essenciais para os últimos dias. Todos os estudos bíblicos estão baseados somente na Bíblia. Eu creio que Deus tem mensagem para você ali. Se você quer se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria, um prazer te auxiliar. Queridos irmãos, quero convidar vocês também para continuarem assistindo. Nós temos transmissões ao vivo todas as terças-feiras, 8h20 da noite. Nessa faremos uma experiência às 8 da noite, portanto, 20 minutos mais cedo. Vamos ver se conseguimos. E a partir do sábado também, 15 para as 10 da manhã, Escolinha Bíblica das Crianças, e 15 para as 11, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E também, se você entrar ao vivo, nos assiste pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.